Boa tarde, queridos alunos, boa tarde, queridos professores, uma satisfação enorme estar com vocês. Nosso boa tarde aí para a turma de Joca Marques, para a turma aí de Parnaíba, no Piauí. E veja só, né, dentro desse tema ética e relações interpessoais, nós vamos conversar um pouco com vocês sobre gestão corporativa inclusiva. Nós já conversamos com vocês a respeito da gestão corporativa. Então, agora nós vamos ver gestão corporativa inclusiva, nosso objeto de conhecimento, e o nosso objetivo está justamente em abordar políticas empresariais para realizar a gestão inclusiva, sensibilizar sobre a necessidade de um olhar diferenciado sobre essas políticas, além de implantar ações e projetos sociais inclusivos, tá? Então, nós vamos também trabalhar com vocês aí, vendo uma revisão, vamos ver teorias e aplicações práticas, ver algumas questões para que a gente possa compreender melhor esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá conversar com vocês, tá? Olha aí, quais são as competências que a gente espera? Que ao final da aula vocês percebam e perceberem e despertar para a importância das instituições desenvolverem políticas inclusivas, né? E vamos conhecer projetos institucionais que apoiam e incentivam a inclusão social. Tá? Então, vamos lá. Antes, né? Vamos ver aqui da gestão corporativa, revisar alguns temas aí, algumas questões aí que a gente deixou para vocês, para que a gente possa avançar mesmo e consolidar bem esse conhecimento, tá bom? E olha só, pessoal, uma coisa assim, né? Vamos utilizar bastante, né, Davi William? Vamos aproveitar bastante aí para a gente tirar dúvidas, né, a respeito dos temas, tá bom? Então, gestão corporativa para vocês aí, para a gente revisar e depois a gente aprofundar os conhecimentos inclusivos. Primeiro, nós deixamos aí uma questão de definição, né? Defina governança corporativa. Então, vou dar aí para vocês um minutinho para vocês postarem no chat a resposta da questão, tá bom? Então, um minutinho aí para vocês postarem a resposta, que já que ficou da aula passada, então teve um tempinho de fazer, bem tranquilo. Então, vamos lá. De volta aqui com vocês, e aí? Vamos movimentar esse chat, pessoal. Vamos movimentar bastante esse chat aí. Então, vamos ver aqui. Vamos gabaritar para vocês, né? Que é o conceito de gestão corporativa, né? Padrão de resposta. Gestão corporativa é um conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, consiste no sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo as práticas e relacionamento entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. Beleza? Então, tá aí a definição para vocês, tá? O professor,
Tem outros autores também que definem, Então, veja só, não tem aí uma definição. Eu coloquei para vocês aí a definição, uma definição genérica, e é do IBCG. Uma outra questão para vocês, Defina e explique um sistema. Então, também aí 1 minuto para vocês postarem as respostas pelo chat, tá? Bom, de volta aqui com vocês. E aí? Vamos gabaritar então? Conferir aí? Olha só. Resposta padrão, para vocês. Conjunto de vários elementos interrelacionados que compõem um todo. A possibilidade de diversos exemplos como sistema de informação, sistema de gerenciamento, sistema econômico, sistema tributário, redes sociais, entre outros aí sistemas, tá? Vamos a mais uma? Cite aspectos com os quais a governança corporativa pode auxiliar uma empresa. Então, vamos lá? Vamos postando aí para a gente essas respostas? Então, pronto. Vamos aqui, Vamos lá. Vamos conferir aí o gabarito de vocês, O que a governança corporativa pode auxiliar uma empresa. Então, olha só, como resposta padrão, pode auxiliar em muitos aspectos. Por exemplo, ampliar o retorno de seus investimentos, aumentar o valor da sociedade, facilitar acesso ao financiamento de terceiros, captação de recursos do mercado internacional, ampliar os investimentos de sócios antigos e conquistar novos sócios, dar continuidade à sociedade e obter maior transparência interna e externa, auxiliando na imagem institucional e confiabilidade. Tem mais? Tem. Vamos aqui, mais uma aqui para vocês, defina e explique conflito de agência. Vamos lá, pessoal, no chat aí. Vamos ver aí se esse chat está funcionando. Está funcionando aí, J. Marques? Turma de Parnaíba. Então, vamos conhecer, então, esse conflito de agência? Olha só. Confiram aí, com a resposta de vocês, conflito de agência. Nós temos aí, consiste no fato de os gestores terem interesses diferentes dos interesses dos proprietários ou dos acionistas, e com esse fato podem tomar decisões ou promover ações que possuem interesses contrários. Vamos supor aqui o seguinte, os sócios querem investir, querem receber seus dividendos, e o gestor quer investir para poder ampliar o negócio, ou vice-versa. Então, são decisões diferentes. Um quer receber os dividendos, outro quer que os dividendos sejam investidos na própria organização. E isso aí é o conflito de agência. Vamos ver aqui, a questão aqui. Só para a gente marcar, basta botar a letra aí para uma resposta, pessoal, São modelos de governança corporativa.
Né? Qual é a letra aí? Modelos de governança corporativa. Podemos ter modelo financeiro? Pode. Né? Podemos ter modelo público relevante para, ou para os stakeholders? Né? Também pode. Modelo de procuradoria? Também pode. Modelo político também pode. Então, gabarito, letra E, todos eles estão corretos. Conferindo o gabarito com vocês, né? Letra E. Tá? Mais uma aí que a gente deixou para a gente fixar bem esse conteúdo de governança corporativa. As empresas podem ser classificadas de diversas formas, e isso influencia em aspectos legais e na forma de governança corporativa. Tá? A gente pede para citar as categorias de classificações citadas durante a aula. Né? Eu sei que tem várias formas aí, mas a gente citou algumas durante a aula passada, né? Que tal? Respondido? Então, vamos conferir aí o gabarito com vocês? Vamos fazer uma conferência aí, né? Olha aí, nossa resposta padrão para vocês, né? Elas podem ser, as organizações podem ser classificadas segundo as seguintes categorias. Tá? Podemos ser classificadas aí quanto à natureza jurídica, quanto à estrutura de controle, caracterização do controlador e por porte da empresa. Então, vamos ver uma das formas de classificação. Como se classificam as empresas quanto à natureza jurídica? Então, quanto à natureza jurídica, as empresas podem ser classificadas, pessoal. Vamos ver aqui o nosso gabarito para vocês conferirem. Né? As empresas podem ser, né, pertencente ao terceiro setor, ou seja, sindicatos, organizações não governamentais, associações, cooperativas, sociedades limitadas, que é a maior parte das empresas familiares, e sociedades anônimas, que aí a gente tem as instituições financeiras, Petrobras e outras mais, tá? Ok? Provavelmente, vocês irão trabalhar ou em cooperativa ou sociedade limitada. Alguns irão para a sociedade anônima e outros vão para a sociedade do terceiro setor. Também, vamos especificar um pouquinho mais, né? Em que consiste empresas do terceiro setor? Explique, né? Dá uma explicação de que é a empresa do terceiro setor. Olha lá. Conferindo aqui o gabarito com vocês? Vamos? Então, conferindo esse gabarito com vocês, aí nós temos como resposta padrão para vocês. São organizações não governamentais que não têm fins lucrativos, com o objetivo de gerar serviço público ou de melhorar condições do meio. Ou de melhorar as condições do meio. Como exemplo, podemos citar aí, cartórios, organizações da sociedade civil de interesse público, fundações mantidas com recursos públicos, serviço social autônomo, aí nós temos aí o SESC, SENAC, SENAI e outros mais. Né? E tem o SISCOP também. Partidos políticos e entidades sindicais também são consideradas aí terceiro setor. Em relação às cooperativas, é correto afirmar que, essa outra questão aí, basta vocês pontuarem aí qual é a letra e vamos estar correto, né? E aí, qual a resposta? Podemos conferir o gabarito? Então, vamos lá. Conferindo o gabarito com vocês, né? O controle deve ser do sócio mais antigo? Negativo, né? Nenhum sócio pode participar do capital? Nenhum sócio deve participar com o capital? Não, negativo, né? Todos os sócios participam do capital e das decisões. Aqui ficou, né? Tem que cortar isso aqui, que é letra D, né? Então,
Gabarito aí já temos aí para letra C, né? Letra D, não tem obrigação de proporcionar educação, treinamento. O que é isso, né? Claro que tem, né? Tem obrigação sim, tá? Letra E, a sociedade deve ser constituída no máximo 10. Não, na verdade é o contrário, né? É no mínimo 20, né? No mínimo 20. Tá? Mais uma? Então gabarito aí, letra C, está aqui, letra C, gabaritando para vocês, né? A questão número 10 aí, ó. Como são classificadas as empresas quanto à caracterização do controlador, tá? Então aí, para vocês. Vou falar do controlador, né? Vamos conferir então? Quanto à caracterização do controlador, as empresas podem ser classificadas em, nossa resposta padrão, em estatal, familiar ou multifamiliar, não familiar, estrangeira e institucional. Não? Temos aí várias formas de classificação. Estatal, pessoal, aí é governo mesmo, tá? Empresa familiar é essas que normalmente vocês vêem na cidade. Não familiar são as sociedades anônimas e estrangeiras são de capital totalmente estrangeiras aí. Como são classificadas as empresas quanto ao porte? Essa aí, pessoal, é uma questão que vocês têm que saber muito mesmo, que isso aqui é muito utilizado, principalmente quando se vai buscar recursos nas instituições financeiras. Né? Então, vamos conferir? Essa aí é tranquila, né, pessoal? Microempresa, empresa de pequeno porte, média empresa e grande empresa. Micro e pequena, média e grande. Tá? Isso aí é relevante? É. Até porque as políticas públicas, pessoal, né, e direcionamento de recursos, às vezes é direcionado para cá. Por exemplo, o SEBRAE, é uma organização não governamental, entra aqui, né, focada mais na empresa, microempresa e empresa de pequeno porte. 12, né? Olha aí, mais uma. Conforme a classificação do porte da empresa, o que muda nas suas políticas éticas? Qual é a mudança que se tem entre essas empresas? Também? Vamos lá gabaritar então? Olha aí. Resposta padrão que a gente tem para vocês, né? Impacta em diversos aspectos, né? Quer dizer, os demonstrativos financeiros e contábeis são fundamentais para a garantia da transparência e da ética e conforme o porte e o perfil da empresa, ela deve elaborar diferentes demonstrativos, tá? Por exemplo, uma SA tem mais, né? E principalmente se ela negocia ações em bolsa, ela tem que ter mais transparência ainda, porque os investidores querem saber, né? Antes de comprar a ação. Conforme o tamanho e a estrutura da empresa, ela tem diferentes condições para criar uma estrutura de governança corporativa, e isso afeta diretamente as políticas éticas. Né? Uma empresa, por exemplo, tipo uma Petrobras, um Banco do Brasil, né, tem muito mais recurso para, né, montar uma estrutura. Já uma empresa de pequeno porte, uma empresa familiar, uma microempresa, não tem essas condições. Né? E por último aqui, o que pode conter uma estrutura de gestão com sistema de governança corporativa? Também? Já podemos gabaritar? Bom dia aí. Boa tarde aí para a turma de Campo Largo do Piauí. Muito bom estar com vocês também. Bom, vamos lá conferir nosso gabarito aí para vocês. Como padrão, nós temos aí, pode conter um conselho de administração, um conselho consultivo, um comitê do conselho de administração, política de gestão e controles internos, auditoria independente e conselho fiscal. Né? Isso aí
governança corporativa pode ter esse tipo de sistema. Feito isso, esquentados os motores, vamos tratar de governança corporativa inclusiva. Mas mais perfeitamente, nós vamos estar trabalhando mais na gestão, né, da governança corporativa. Vamos lá, então? Então, governança corporativa. Vamos dar uma... né, para a gente poder ver a governança corporativa, mas já com um olhar inclusivo, tá? Nós temos aí, na governança corporativa, nós temos aí algumas situações de minorias sociais. E o que é minorias sociais? São um grupo de pessoas que se encontram em situações de dependência ou desvantagem em relação ao grupo majoritário, né? Recebendo quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. As minorias, pessoal, podem ser discriminadas por diversos motivos, né? Nós estamos vendo aí nos noticiários aparecendo muito, né, dessas situações, né, do ponto de vista dos motivos ético, religioso, de gênero, de sexualidade, linguística, físico, cultural e por aí vai, né? Então as minorias acabam sendo discriminadas desse jeito, né? Foi a mesma coisa? Não, fiz foi aumentar. Pronto. Então, dentro da governança, vamos ver aqui alguns exemplos de minoria. Olha aí, pessoal, população negra, população indígena, mulheres, homossexuais, idosos, moradores de... vamos colocar de favela mesmo, direto, né, pessoal? Esse negócio de botar comunidade aí nós estamos até minimizando o impacto, né, nessa minoria, né? Não vamos dizer, são pessoas que estão bem na situação bem difícil, né? E pessoas com deficiência, moradores de ruas que, nesses últimos anos, pessoal, moradores de rua aumentou tanto, né? A situação aí do país tem aumentado muito essa questão de moradores de rua. Então, isso aí são exemplos de minorias. Vamos à frente ver agora, né? Características das minorias sociais, né? Pessoal, essas imagens a gente está colocando para vocês algumas imagens aí do lado, né? Mas para vocês verem que existe, né, as formas, né, como ocorrem essas discriminações, né? Vocês estão vendo aí um policial, né, pisando numa pessoa e observe que essa pessoa aqui que ele está pisando, né, é uma pessoa de cor negra e olha aqui também, não é um branco, né? Tá lá, né? Como característica, nós temos a vulnerabilidade, quer dizer, os grupos minoritários, né, em geral, não encontram amparo suficiente na legislação vigente, ou o amparo legal existe e não é implementado com eficácia. Pessoal, aí está vigorando, né, a questão dos majoritários aí, né, até na produção da legislação que é favorável para lá, né? Nós temos outra característica que é a luta contra privilégio de grupos dominantes. Por serem grupos não dominantes, muitas vezes discriminados, a maioria luta contra o padrão vigente estabelecido, né? E é exatamente isso que há muitos movimentos, né, para buscar quebrar essa hegemonia aí dos grupos dominantes. Aqui nós colocamos algumas questões, né, que as minorias sociais precisam afirmar a todo momento perante a sociedade e suas instituições, reivindicando seus direitos, né? Pessoal, isso é luta constante mesmo para quebrar essa... A gente vê o seguinte, né? Com relação a essas questões aqui, né? De manter, né? Afirmar a todo momento
a gente vê que a lei de inclusão de cotas nas universidades, né? Pessoal, já tem mais de 10 anos que foi criada essa lei de inclusão. Mas mesmo assim, né, as minorias que teriam acesso às universidades pelas cotas precisam estar o tempo todo ali se manifestando, né? Mas senão acabam cortando esses direitos, né? Mas aí, ó, outras estratégias, né, discursivas, né? Que as minorias organizadas, né, elas realizam ações públicas. E a estratégia do discurso para aumentar a convivência coletiva quanto ao seu estado de vulnerabilidade, né? Exemplo aí, né, das mulheres, a luta das mulheres contra os discursos machistas, né? A grande mídia sempre faz isso, né? Recentemente aí nós tivemos aí palavras, né, saiu no noticiário nacional aí, né? Políticos, né, colocando e tal. E veja, pessoal, que nesse período de eleição, alguns candidatos chegam lá e dizendo que não sei o quê, né? Mas na prática, olha aí, também fazer, né, discurso, né, denunciar a estratégia discursiva da grande mídia na imprensa, né? Quando o assunto é violência de gênero, né, é usual a mídia retratar culpando os crimes contra as mulheres, como uma exceção do monstro, do animal. E quando, na verdade, a gente tem homens normais que, né, não cometem crimes. Preconceitos, né, contra as minorias, né? A generalização superficiais ou depreciadoras das maiorias, né? Portanto, portador de características físicas e culturais deficientes arbitrariamente considerados inferiores, né? Bom, são gerações aí, né, de estereótipos. Discriminação, né? O conceito aqui, atitude ou tratamento diferenciado em relação ao outro que pode levar à marginalização ou exclusão, né? Isso aí tem visto muito, né, pessoal? Muito mesmo. Futebol? Tá aparecendo muito, né? Racismo, né? Aqui consiste esse conceito aqui, que a gente vai colocar aqui para vocês, consiste num preconceito e na discriminação com base na ideia equivocada de que existem raças superiores e raças inferiores, né? Considerando natural que as raças superiores dominem as raças inferiores, né? Aí, pessoal, aqui é o seguinte, quando a gente fala de racismo, essa questão do racismo, ela já expandiu para outros aspectos também, né? Não é só a questão de raças étnicas, né? Negro, branco, amarelo e tal, índio. Não. O racismo agora avançou mais ainda, pobre, é rico também. Segregação. A imagem aqui, pessoal, diz tudo, né? Isso aí era no tempo do apartheid lá na África do Sul, que tinha escada que era para negros e escada que era para brancos. Se o branco entrar, o preto entrasse aqui, o negócio estava ruim, né? Então era bem complicado esse cenário. Segregar significa separar, isolar social ou espacialmente. Então a segregação ela não é somente espacial, também é social, como acontece aqui. É social e espacial no apartheid, né? Podemos colocar aí que grupos que são alvo de preconceito costumam ser segregados. E ainda continua muito ainda, né? E, infelizmente, o nosso Brasil ainda tem muito desse negócio. Embora foi camuflado há muitos anos aí, dizendo que não havia, mas sempre houve. Muitas vezes a segregação é institucionalizada por meio de políticas ou leis que visam manter fora do foco da sociedade
indivíduos ou grupos considerados indesejáveis. A gente vê, pessoal, muitas questões, né, pelo Brasil afora, vejo nos noticiários aí, né, que quando a pessoa não é branca, a polícia passou perto, já é um suspeito, né? Já coloca logo ali um suspeito, né? E assim. A concentração de moradores em favelas e periferias é um exemplo de segregação que ocorre no meio urbano, né? Então, pessoal, é excluir direitos mesmo, pessoal. Professor, e o que tem a ver esse negócio com governança? Espera que nós vamos chegar lá. Vamos entender primeiro isso aqui, para a gente poder entender a questão da inclusão. Exclusão social, né? Nós estamos falando de designa de um processo de afastamento e privação de determinados indivíduos ou de grupos em diversos âmbitos da estrutura social. As suas formas de exclusão podem ser, né, exclusão cultural e étnica, direcionada às minorias étnicas culturais e às comunidades indígenas, os quilombolas, né? Exclusão econômica, né? É outra forma que tem a exclusão das pessoas com rendas inferiores, né? Os mais pobres. E eu vou mais ainda, né, pessoal? Agora inventam uns nomes aí para poder disfarçar a dureza que é. Exclusão etária também se trata, né, de crianças e idosos, né? Idosos? Não. Né? Pessoal, tem muita gente que acha que o idoso é um problema. E esquece que esse idoso dedicou a vida toda dele para desenvolver o país e estar sujeito a muitas coisas, e agora, quando chega na idade mais avançada, não, aqui não é lugar de velho, não. É complicado isso, né? Exclusão social de gênero, né? É relativa ao gênero masculino e feminino com exclusão, né? Pessoal, às vezes a exclusão, ela aparece disfarçada, né? Aparece disfarçada. Não, aqui não, aqui não tem, na nossa empresa aqui não tem exclusão, não, de mulher. Aqui pode trabalhar mulher, pode trabalhar homem e tal. Mas ela está disfarçada porque a mulher ganha 20%, 30% menos na mesma função do homem. Também temos as exclusões comportamentais, né? Exclusão comportamental, que está relacionada aos comportamentos, né? Direciona aí para uns comportamentos destrutivos, que aí fala lá indivíduos, né? Tóxico dependente ou dependente químico, né? Vai lá na Cracolândia para você ver lá como é que é a coisa. Exclusão patológica também, relativa às doenças. Pessoal, isso aqui no tempo da AIDS, né? Agora no tempo da pandemia, quando nem no hospital você podia ir. Tive algumas pessoas conhecidas que tiveram Covid, que foram internadas. Para ter notícia, tinha que ir na porta do hospital esperar que viesse um boletim de como é que estava a pessoa. Dureza, né? Num tempo passado, vocês devem ter visto pela história as questões da exclusão da hanseníase. Professor, o que é hanseníase? Pessoal,
A classe assim mais alta chama de hanseníase, né? Mas a classe mais baixa chama de lepra. Veja que até o nome muda. A xenofobia também, outra forma, né? Que é aversão a estrangeiros, né? Forasteiro, né? Diz assim, né? Há pessoas que vêm de outras regiões, aí tem, opa, não, isso aí é estrangeiro. Né? Também outras discriminações regionais. Como vi disso aqui? Como eu vi disso aqui, pessoal? É? Nordestinos em São Paulo, nordestinos no Rio de Janeiro, né? É? Primeira coisa dizia assim, não, você é nordestino? Aí o pessoal, né, nordestino, é comedor de farinha e tal, essas coisas. É assim mesmo que faziam. Pense, né? E olha que o nordestino praticamente construiu grande parte do eixo Rio-São Paulo. Outra tipo de intolerância que tem aparecido muito no Brasil, a intolerância religiosa. Tem algumas religiões que o pessoal coloca até como se fosse assim, coisas demoníacas. Né? Já vi alguns beatos, algumas beatas colocarem, por exemplo, aqueles que são da religião afro, né? Umbanda, candomblé, essas coisas assim. O pessoal já achava que aquilo era coisa do demoníaco. Né? Muita coisa, né? Pessoal, aqui é o seguinte, né? Todas essas exclusões estão muito relacionadas a aspectos culturais do país, da região, da sociedade em que as pessoas estão inseridas. E nós estamos inseridos no nosso Brasil. Né? Nós estamos aqui no nosso, olha aqui, Brasil. Né? E veja que eu não coloquei nem nada de estrangeiros, tá? De países estrangeiros. Todos esses problemas que a gente colocou aqui, nós colocamos aqui dentro do Brasil mesmo. Meu professor, e tem isso aqui tudo no Brasil? E é verdade isso aí? É. Pergunte para uma pessoa negra se existe. Pergunte para uma pessoa que mora numa região, vamos colocar, né, no negócio de comunidade, botar que mora lá na periferia mesmo, lá na favela. Pergunte. Observem, né, se há. Aí na cidade de vocês, né, tem uns bairros que são de pessoas que têm menos renda e tem um bairro que tem as pessoas que têm mais renda, né? Veja os postes de iluminação pública. Aqui em Teresina eu já vi, né? Tem uns bairros ali, alguns condomínios que são das pessoas mais que têm mais recursos. A avenida tem 2 fileiras de poste de iluminação pública. Próximo tem outro caminho que vai para uma região mais pobre. É um poste aqui, outro acolá, e muitas das vezes esses postes, a lâmpada nem está funcionando. Aí no outro lá, é aqueles postes que nem não é uma lâmpada não, são 2. E assim, pessoal, a gente está dizendo que as instituições precisam desenvolver políticas de formas constantes, de formas constantes e fundamental. Entre as políticas é possível citar aspectos, né, de muitas questões que a gente colocou anterior, como, né, desenvolver e implantar a governança corporativa e o código de conduta, para que não tenha problema, né? Incentivar e tornar as políticas éticas em prática cotidiana.
Pessoal, aqui esse tópico aqui, né? Políticas éticas em práticas cotidianas. Uma coisa é você ver em algumas organizações, e muitas delas têm esse código de ética e tem a política de ética, que fala lá que a remuneração, não sei o quê, das pessoas, a imunidade, e fala lá muita coisa. Tá lá aquele papel bonito, se você pega para ler, procura nos sites, aí você vê políticas e coisas fantásticas, né? Já pesquisei algumas e vi algumas empresas que tem lá, vou dizer para vocês, né? A política de ética, né? E o código de conduta de algumas empresas que eu vi. Coisa fantástica, tá? Se fizessem pelo menos 10% do que está escrito ali, o mundo seria outro. Porém, na prática, é uma negação. Então, pessoal, esse aspecto aqui, eu vou até apagar aqui esse formato aqui de destaque, né? Para a gente colocar esse destaque aqui de forma diferente. Porque isso aqui, pessoal, é o tirar do papel, passar a fazer verdade, fazer acontecer. Tá? E fazer acontecer mesmo. Vocês vão ver muita coisa, né? Vocês vão ver muita coisa que está diretamente relacionado a ter uma política, mas não ter a implantação. Pessoal, eu vou dizer para vocês, eu já vi coisa que vocês nem imaginam com relação a essa coisa assim. Eu trabalhei numa instituição e me contratou para fazer um trabalho. Eu passei 15 dias e larguei essa empresa. A instituição financeira, fui contratado, não esperei nem assinar minha carteira. A política dela tinha uma política toda, mas se vocês verem aquilo ali, seria um tratado de direitos humanos. Eu acho que pegaram, fizeram um Ctrl+C e Ctrl+V lá no Tratado de Direitos Humanos, mas aqui e vi assim, né, com meus olhos mesmo, duas pessoas com características diferentes pleiteando um financiamento. Pasmem. Os valores eram semelhantes, atividades eram semelhantes, porém um era branquinho, filho de família rica, e o outro, né, morador de bairro, não era totalmente negro, né, até porque havia uma certa mestiçagem, né, mas enquadraria no grupo de negros. Pasmem. Situação cadastral, empreendimento, projeto semelhantes. Tecnicamente, projetos a gente poderia dizer assim, iguais. Né? Guardando aí umas pequenas diferenças. Então. Parecer para aprovação. Do branquinho, rapidinho. Do outro, precisamos de mais certidão disso, certidão daquilo outro e tal, não sei o quê. Precisa esclarecer mais essa questão de mercado. Né? O financiamento foi aprovado? Foi. 3 meses depois que o outro estava. E olha que os projetos foram, né, praticamente feitos pela mesma pessoa. Então estava bem, muito parecido. Mas era tanta exigência. Mas estava lá no código de ética. E era tratamento igual. E aí, pessoal, nós estamos dizendo aí que nós temos esse tanto de coisa aí. E a gestão corporativa não pode ficar alheia frente a essa realidade preconceituosa, discriminatória e de segregação de pessoas consideradas, né, arbitrariamente como inferiores.
Então, vamos começar a discutir com vocês agora alguns princípios e valores que geram uma gestão inclusiva e humanizada para as organizações. Veja só, pessoal, o que nós vamos passar a discutir com vocês aqui são, assim, pelo menos algumas coisas, alguns princípios, né? Não é uma verdade absoluta, mas eu entendo que seja assim um começo para a gente começar a mudar. E vocês, queridos alunos, né? Vão começar a partir de agora a ter essa missão de levar adiante essa ideia inclusiva também. Professor, mas por que para nós? Vocês serão a geração do futuro. Provavelmente muitos de vocês vão estar aqui no meu lugar, lecionando para outras pessoas ou, né, em outras escolas também, lecionando a respeito de gestão corporativa. Então, vamos à frente ver agora um pouco disso? Política de inclusão é algo bastante relevante na gestão corporativa, porque está relacionada à justiça e equidade. Tá? Dois aspectos relevantes na gestão corporativa que tem justiça e equidade. Justiça estão relacionadas às instituições justas quando têm por fundamento os princípios morais e não fazem nenhuma distinção arbitrária entre pessoas na fixação de direitos e deveres individuais. Definição está aqui para vocês, mas vamos fazer o seguinte aqui. Vamos botar uma interrogação aqui. Né? Porque no contexto brasileiro, né, deixa essa interrogação, porque senão vocês vão estar pensando que eu estou falando que a justiça brasileira ela é 100%, né, conforme está aí dito. Não é, temos aí algumas coisas. A equidade, pessoal, está relacionado, né, a uma adaptação de regra a uma situação concreta, observados os critérios de justiça. Então, se eu tenho, não é, na verdade, assim, não é tornar igual, mas tornar uma forma, né, aplainada para que todos tenham estejam no mesmo nível de oportunidades. A legislação de cotas, né, para a universidade enquadra aqui. Dentro da equidade, nós temos o princípio da liberdade igual, princípio da oportunidade justa e princípio da diferença. 3 princípios aí. Com relação a isso aqui, vou fazer um pequeno comentário a respeito de um teste que foi feito, né? Começaram a implantar algumas organizações, implantar a inteligência artificial no processo de seleção ou pré-seleção de candidatos às vagas de emprego. Então, havia ali, né, várias pessoas digitavam seus dados, suas características pessoais, suas informações, sua formação e tudo mais, né? E aí, a inteligência artificial observando como é que o gestor chegava às conclusões. Pasmem, né? O gestor estava vindo intuitamente e tinha situações em que eles davam preferência para pessoas brancas. Não é que o computador, né, a inteligência artificial, passou a entender que um dos critérios para excluir da pré-seleção de currículo seria a cor da pessoa. Descobriram que estava levando para esse caminho, desativaram esse site, essa inteligência artificial, para
mudar esses critérios de aprendizado dela. Uma política de inclusão social, né? Nossa Constituição é de 1988, né? Quantos de vocês nasceram antes de 1988? Olha aí. Professor, vou dizer minha idade não, eu sou novo. Por que eu estou perguntando para vocês, né? Que o princípio da isonomia e da igualdade está positivado na nossa Constituição, no artigo 5º caput, que está dizendo: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade, à propriedade. Tá, desde 1988 está aí. Né? Tá lá. Artigo 5º da nossa Constituição. Mas até hoje nós temos ainda notícias de que tem empresas que pagam 20%, 30% a menos para as mulheres no exercício de função semelhante. E pasmem, né? A pesquisa que foi feita também revela que se essa mulher for negra, essa remuneração cai mais 50% para 50%. Pasmem, né? Desde 88 está isso. Mas temos muita situação dessa ainda. Olhem as instituições brasileiras, né, e observem, né? Vamos olhar até fora, no estrangeiro, né? Vamos olhar no estrangeiro também? Isso. Foi bem recente agora, no século XXI, que nos Estados Unidos, o primeiro negro foi eleito presidente. No Brasil, agora, recentemente, tivemos recente uma presidente. E olha aqui, né? Quantos presidentes nós já tivemos? Inclusive depois da Constituição. Professor, mas é porque elas não têm voto, eles não têm voto. É verdade isso? Será? Não é que não tem voto, pessoal. É cortado a candidatura lá no partido. Nem se apresentar como candidato, porque lá no partido, lá, né, fazem lá as maiorias, né, já diz quem é que vai ser quem. A isonomia, pessoal, ela busca assegurar a todas as pessoas que sejam iguais perante a lei, considerando as condições diferentes, né? Então aqui, né, tratar os desiguais na forma das suas desigualdades, né? Então, se eu tenho uma pessoa que tem dificuldade para se locomover, eu tenho que tratar ele considerando a dificuldade para ele se locomover. E os iguais devem ser tratados como iguais? Sim, a princípio sim. Mas aqui, os desiguais devem ser tratados de forma que minimize essa circunstância. Eu não vou dizer que vai tornar igual, tá, pessoal? Senão seria hipócrita dizer para vocês, eu vou dar um tratamento igual para uma pessoa deficiente, um cego. Você enxerga. Como é que o cego, né, vê as coisas, vê o mundo? Qual o grau de dificuldade que tem um cadeirante ou uma pessoa que tem
outro problema. E assim, pessoal, né, nessa questão do tratamento de desiguais, a legislação brasileira vem começando a mudar para dar essa é a diferença. Uma delas está aí, a lei de cotas, que as organizações precisam ter formas de... que a legislação precisa ter formas para que as pessoas possam, né, ter acesso. Né? São as rampas, as portas, os banheiros com características diferentes. Tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte, para a gente começar a falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais esse tema, nós vamos dar uma pausa aí para... Né, nosso tempo já está no limite, para não começar um tema aí, parar no meio, vamos dar uma pausinha, falta poucos segundos, e já já a gente volta com vocês, para a gente aprofundar esses assuntos, tá bom?